E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver uma questão, a questão da Liquigás. Caiu na prova de Engenheiro de Equipamentos Júnior Elétrico, uma prova de 2013. Ela aborda análise de sistema de potência, mas nós vamos resolver essa questão sem usar a fórmula já decorada aí, né, que tem. Mas a gente vai tentar usar circuitos e os conhecimentos que a gente tem para deduzir essa fórmula. E assim, nas próximas oportunidades, a gente aplicar de fato a fórmula, mas a princípio a gente vai deduzir. Então, qual é a fórmula que existe? Vamos aqui relembrar. Vocês estão vendo aqui, vamos ler o problema para entender. A figura acima mostra, parcialmente, o diagrama elétrico de uma carga alimentada por uma fonte através de uma linha de transmissão. Supondo que ocorra um curto-circuito no ponto indicado, o valor da corrente de curto em kA é... Beleza. Então aqui eu tenho minha linha de transmissão, né? Isso aqui seria minha linha de transmissão. A impedância própria da minha linha de transmissão, esses aqui. E a impedância mútua entre as fases está aqui. Tá. Então o que a gente pode ver aqui? A gente está vendo que o nosso curto, ele é trifásico, certo? É um trifásico e ele tem um ponto aqui de aterramento, ou talvez do curto. Só porque qual que é uma das características do meu curto trifásico? Ele é simétrico, certo? Ele é simétrico. Por ele ser simétrico, não tem corrente de neutro. Se não tem corrente de neutro, a gente pode eliminar isso aqui já do nosso problema, correto? Como que nós resolveríamos isso aqui? Através da fórmula. Como é um curto trifásico, a gente simplesmente, a corrente de curto, né, por fase, ela é a tensão, que ele é em módulos 8 kV, dividido por Z1. Quem é Z1? É minha impedância de sequência positiva. E como que nós calculamos isso? Existe uma fórmula para esse caso que é a impedância própria menos a impedância mútua, tá? Então, esta daqui é a fórmula pronta. Mas como que a gente, olhando supondo que eu tinha esquecido essa fórmula aqui na hora da prova, como que eu faria isso sem lembrar? Bom, a gente vai usar nossos conhecimentos de circuitos elétricos. Toda engenharia elétrica parte de eletromagnetismo, circuitos elétricos simplifica algumas coisas de eletromagnetismo e a maior parte da engenharia elétrica se baseia em circuitos elétricos. Então, a pessoa que entende muito bem de circuitos elétricos, ela consegue resolver grande parte dos exercícios de engenharia elétrica. Então, vamos entender nosso problema aqui. Eu vou pegar aqui uma fase, esta fase aqui. A gente vai analisar ela, tá? Para isso, eu vou definir alguns pontos. Vou falar que isso aqui é minha tensão VA. Vou falar que aqui é uma corrente IA, aqui uma corrente IB e aqui uma corrente IC. E aqui estaria minha corrente de neutro, que é zero, né? A gente já sabe que uma das características do curto trifásico é zero. Se a corrente do meu neutro é zero, então, pela lei de Kirchhoff das correntes, eu sei que IA, a corrente da fase A, mais a corrente da fase B, mais a corrente da fase C tem que ser zero, tá? A gente vai guardar essa equação aqui, que ela é importante para o nosso problema. Então, vamos lá. Eu vou fazer a análise de malha aqui na minha fase A. Então, eu sei que VA é igual, tem que ser igual a IA vezes a minha impedância própria, tá? Eu vou chamar de ZP. Vou colocar aqui quanto que é meu ZP, que é a impedância própria, que é igual a J12. E minha impedância mútua, que são todas iguais, que nesse caso aqui vale 4. Tá? Só que existe uma impedância mútua entre a fase A e B e uma impedância entre a fase A e C. E como que nós calculamos isso? Bom, ela é mais ou menos, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que a gente define se é mais ou se é menos. Então, IB, né? Que esse aqui eu vou calcular a impedância mútua entre a fase A e B. Então, é a corrente
da fase B vezes minha impedância mútua, mais ou menos a minha corrente C vezes a impedância mútua entre a fase A e B. Tá. Deixa eu só desenhar aqui um lembretezinho. Supondo que aqui eu tenha duas indutâncias aqui, tá? E existe um acoplamento aqui entre elas, qualquer. Aqui passa uma corrente, né? E aqui passa uma corrente 2, aqui uma corrente 1. O que acontece? Se nós fizermos aqui o campo, né? O campo elétrico aqui, na verdade aqui eu vou colocar só dois condutores para ficar mais claro. É um condutor e esse condutor tem uma impedância própria, tá? Então, se eu colocar uma regra da mão direita, o que vai acontecer? Vai ter um campo magnético aqui. Esse campo magnético, pela regra da mão direita, nesse sentido da minha própria, ela vai estar aqui. Nesse sentido, ela vai estar entrando no papel, nesse ponto, correto? Já a minha impedância mútua, usando também a regra da mão direita, ela vai estar saindo aqui do papel, tá? Ela vai estar saindo, então tá aqui. O que está acontecendo com o campo magnético aqui no centro, por exemplo? Ele está diminuindo, ele está tornando cada vez menor, certo? Então, por causa desse acoplamento. Então, o que acontece? Quando isso a gente define pela regra dos pontos. Então, os pontos aqui, a corrente está chegando nos pontos. Então, o campo magnético aqui no meio está diminuindo. Então, por isso, nós vamos usar a tensão positivo, o sinal positivo, tá? Se fosse o contrário, os campos magnéticos se somando, a gente ia usar o negativo, correto? Então, ou seja, porque a perda, né, ali, a perda de tensão ia estar menor. Por isso que a gente usa o sinal positivo, né? Porque o campo está diminuindo, então eu estou diminuindo a impedância do meu sistema, aumentando a impedância do meu sistema. Então, como que vai ficar? VA é igual a IA vezes a impedância própria mais IB vezes a impedância mútua mais IC vezes a impedância mútua, tá? Essa aqui é uma outra equação que nós temos, correto? Tá, mas se nós pegarmos essa primeira equação aqui, quem é IC aqui? IC não é o mesmo que menos IA menos IB? Correto? Então, nós vamos substituir esse valor aqui. Então, eu vou ter que VA é igual a minha impedância própria, né, ZP, mais minha corrente B vezes a impedância mútua. Então, aqui é menos, né, eu vou colocar IC vezes menos IA menos IB, tá? Certo? Ah, sim, aqui não é IC, aqui é ZM. Por isso que estava ficando errado. Tá, então VA é igual IA vezes ZP mais IB vezes ZM menos IA vezes ZM menos IB vezes ZM. Então, esses dois termos vão se cancelar. Então, VA é igual a IA vezes, aqui eu vou pôr em evidência, menos ZM. Mas quem que é esse valor aqui? Não é a minha impedância própria aqui de sequência positiva? Então, usando circuitos, só circuitos, a gente chegou nesse valor. Então, aqui agora a gente pode simplesmente aplicar os valores que nos foi dado. Então, eu sei que quanto que é meu VA? Não é 8? Eu já vou colocar em módulo, tá? Para facilitar. É igual IA, mas IA não é o mesmo do I curto? I de curto? É a mesma coisa. Eu não defini aqui? Defini IA aqui, é o mesmo I de curto. Então, é J12 menos J8, né? Então, 8 é igual a IA vezes, vou pôr em módulo, 8. Portanto, minha corrente IA, ou corrente de curto, é igual a 1 kA. Aqui estava em kV, por isso que é 1 kA. Então, I de curto é igual a 1 kA. Entendido, pessoal?
Então tá aqui, gabarito, letra E. Entendeu como que a gente calcula? A gente usou a teoria de circuitos para fazer a análise de sistema de potência. Não lembrou da fórmula? Tenta entender o problema e tenta retirar essas fórmulas lá do meu problema. Circuitos resolve muita coisa mesmo. Beleza? Então é isso aí. Até um próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê um like, comente, critique. Valeu!